As 7 taças da ira de Deus. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta nos capítulos 15 e 16 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 15 e 16. Mantenha sua Bíblia aberta nesses 2 capítulos, que nós estaremos nessa próxima hora estudando a palavra de Deus. Está sendo projetado o capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também todos aqueles que venceram a besta, todos aqueles que venceram a imagem da besta e o número do seu nome. Todos eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois somente tu és santo. Por isso todos virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho fino, puro e resplandecentes, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Neste momento o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Queridos, as 7 taças da ira de Deus, que também são chamados dos 7 flagelos, é o estabelecimento do juízo de Deus sobre toda a humanidade. Então, querido, desde o retorno de Jesus ao Pai, Ele começou a abrir os selos, e ao abrir dos 4 primeiros selos, começou-se uma grande corrida. E essa grande corrida foi com os 4 cavalos e seus respectivos cavaleiros. Nós já estudamos sobre a abertura dos 7 selos, e apesar da perseguição, a mensagem do Evangelho tem resistido de geração a geração, século a século. Apesar de toda a perseguição à igreja do Senhor, a mensagem do Evangelho tem prevalecido. Desde o início da igreja primitiva, tem existido guerras, rumores de guerras. Desde o tempo dos apóstolos tem existido escassez e morte. E apesar de todo o obstáculo, a mensagem do Evangelho tem prevalecido, porque o seu cavaleiro saiu a cavalgar como vencedor e determinado a vencer. Você pode dizer amém? Glória a Deus aí na sua casa. O seu cavaleiro saiu a cavalgar como vencedor e determinado a vencer. Antes de falarmos sobre o derramar das 7 taças da ira de Deus, em primeiro lugar vamos relembrar a abertura dos 7 selos de uma maneira resumida. Nós já vimos, queridos, as implicações da abertura dos 7 selos, vimos os eventos que ocorrem a partir da abertura de cada um deles. O primeiro selo está em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Diante de mim estava um cavalo branco,
O seu cavaleiro empunhava um arco, foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Queridos, o cavaleiro do cavalo branco representa a personificação do Evangelho, que apesar das perseguições, apesar de toda a oposição, ele continua prevalecendo de geração a geração, continua prevalecendo século a século. O segundo selo está em Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar paz da terra e fazer que as pessoas se matassem umas às outras. Lhe foi dado uma grande espada. Queridos, o cavaleiro do cavalo vermelho é a personificação, representa a guerra e os rumores de guerra entre as nações. E desde a igreja primitiva, nós percebemos que o mundo, ele vive um tempo de guerra e de rumores de guerra. O terceiro selo está em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então vi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: meio quilo de trigo custa aquilo que vocês ganham em um dia inteiro de trabalho. 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifique o azeite. O cavaleiro do cavalo preto, querido, representa a personificação da fome, a personificação da falta de alimento, da escassez. E nós percebemos que desde a igreja primitiva, a fome, a escassez, ela acompanha a divulgação da mensagem do Evangelho. O quarto selo está no versículo 7 e 8 do capítulo 6 de Apocalipse. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e a Hades o seguia de perto. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e a Hades o seguia de perto. Queridos, o cavaleiro do cavalo amarelo representa a personificação da morte, um espírito que está agindo de geração a geração. Esses 4 selos, esses 4 primeiros selos foram abertos assim que o Cordeiro de Deus recebeu o livro dos 7 selos. O quinto selo se refere ao lamento dos mártires da igreja. Está no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. As almas daqueles que, por conta do seu posicionamento por Jesus, pagaram com suas próprias vidas e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu vestes brancas. Foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Queridos, o quinto selo, a abertura do quinto selo, revela que as almas das pessoas que morreram por amor a Cristo, dos mártires, elas estão guardadas debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. Muitas pessoas imaginam que após a morte dos santos, as pessoas entram em um estado de dormência. Não, queridos. As almas dos santos estão debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. E Deus disse: aguarde mais um pouco de tempo, espere mais um pouco, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como vocês foram. A abertura do sexto selo vai falar sobre os sinais nos céus e na terra. Está no versículo 12 ao versículo 17 do livro de Apocalipse, capítulo 6. Observei quando ele abriu o sexto selo.
Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Queridos, a abertura do sexto selo traz desastres ambientais, principalmente por causa da poluição e destruição da natureza. Fatos que já ocorrem nos nossos dias. Terremotos e problemas climáticos têm se tornado, querido, cada vez piores com o passar do tempo. Ao você ligar a sua TV ou procurar no YouTube, você vai perceber que calotas do Polo Norte e do Polo Sul estão se dissolvendo. Então este selo traz juízo que atinge toda a humanidade, sem exceção. E vem a abertura do sétimo selo. Vimos que na abertura do sétimo selo surge a figura de 7 anjos que estão diante do próprio Deus. E cada um deles foi dado uma trombeta. Está no capítulo 8 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Viu os 7 anjos que se achavam em pé diante dele. A estes anjos foram dadas 7 trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A segunda parte desse estudo, que ele vai nos relembrar o toque das 7 trombetas. Nós já pregamos, já ensinamos de forma específica sobre o toque das 7 trombetas. Queridos, da mesma maneira que a abertura dos 7 selos, vimos a abertura dos 4 primeiros, seguido de 3 selos restantes. O mesmo ocorre com as 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas vão atingir os ímpios em seu físico, e as 3 últimas vão atingi-lo, causando terrível angústia espiritual. Enquanto as 4 primeiras trombetas vai estabelecer juízo de Deus, o alerta de Deus no físico das pessoas, as 3 últimas trombetas vai causar angústia espiritual. E o objetivo principal do toque das 7 trombetas é chamar as pessoas ao arrependimento. E a palavra de Deus na sua direção hoje é: hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Querido, nós vemos que os ímpios, mesmo sendo assolados pelo sofrimento, ainda assim não se arrependem, ainda assim não se voltam para Deus, ainda assim não fazem o que o profeta Isaías diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento, volte-se para Deus, que é compassivo em perdoar. Vamos ver, querido, o toque da primeira trombeta. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que muitos crentes em Cristo estão esperando o toque da última trombeta. Mas nós começamos essa série de estudos alertando aos irmãos para o rápido dos santos. A palavra de Deus nos diz que a vinda do Filho do Homem é semelhante a 10 noivas virgens. As 10 eram noivas, porém 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As 5 prudentes procuravam andar em santidade, ter azeite, ter unção, reconhecia a sua dependência do Senhor a cada dia. As 5 insensatas, ela estava dizendo: ainda há tempo para o arrependimento. Queridos, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, torne-se mais justo diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados à terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Queridos, esses desastres têm ocorrido desde a primeira até a segunda volta de Cristo. E no versículo 7, nós lemos a expressão: e foram lançadas na face da terra.
Isso significa, querido, que essas calamidades são controladas do céu. As queimadas, os desastres naturais são controlados dos céus, são utilizados como instrumento nas mãos do Senhor para despertar a humanidade, para se voltar para Deus. Esse é o objetivo do toque da primeira trombeta. Agora vamos ver o toque da segunda trombeta, que está no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar, e foi destruído um terço das suas embarcações. Queridos, ao toque da segunda trombeta, ocorreram desastres ecológicos, desastres que atingiram o seio econômico da humanidade, e muitas mortes dos tripulantes e passageiros, que juntamente com as suas embarcações naufragaram nas águas. Essa é a consequência do toque da segunda trombeta. Aí vimos agora o toque da terceira trombeta, que está no versículo 10 e 11 de Apocalipse 8. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre o terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Queridos, a simbologia de uma estrela caindo, cujo nome é Absinto, representa remorso e amargura. Lamentações, o profeta Jeremias, em Lamentações 3,19, diz: lembra-te, Senhor, da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Isso significa, querido, que um sentimento de aflição, um sentimento de amargura vai tomar o coração das pessoas, pois esse juízo é mais severo do que os dois primeiros, porque a morte das pessoas, ela é explicitamente mencionado ao toque da terceira trombeta. Muitos morrerão por causa das águas que se tornaram amargas. O toque da quarta trombeta está no versículo 12 e 13 do capítulo 8 de Apocalipse. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de tal forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz, um terço da noite. Enquanto eu olhava, eu ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, em alta voz, dizendo: ai, ai, ai daqueles que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que estão prestes a ser dadas pelos 3 outros anjos. Queridos, ao toque da quarta trombeta, saiu um alerta: se preparem, pois coisas piores hão de vir. Se preparem, porque ao toque das próximas trombetas, seremos surpreendidos de maneira negativa. Queridos, os 3 ais, anunciados pela águia que voava no céu, simboliza os eventos que serão desatados ao toque das 3 últimas trombetas. As trombetas que se seguem, querido, representam o juízo parcial de Deus, ainda mais severo do que os juízos anteriores. O toque da quinta trombeta está em Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Quando, pastor? No toque da terceira trombeta, uma grande estrela caiu do céu. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Observe, queridos, a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o absinto,
Subiu dela fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. E da fumaça que saíram, e do meio da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a face da terra. E a estes gafanhotos foi dado poder, como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhe foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormento durante 5 meses. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. A palavra de Deus está dizendo que quando houver a manifestação daquele que recebeu a chave do abismo, ele vai liberar demônios com poder sobre a terra, e esses demônios vão receber ordem para causar dano a todos aqueles que não tinham o selo de Deus. Isso significa que quando esses demônios estiverem agindo na face da terra, terão pessoas que vão possuir o selo de Deus. Quero chamar a sua atenção que da mesma maneira como Deus, Ele sela os seus. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 13: e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você pode dizer amém? Você tem o selo da promessa na sua vida, queridos. Então, se você tem o selo da promessa na sua vida, esses demônios não vão tocar na sua vida. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor fazem um acampamento ao redor daqueles que temem o Senhor e traz livramento. Você pode dizer amém na sua casa e receber essa palavra da parte do Senhor? A Bíblia nos diz, queridos, que naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. As pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Queridos, essa queda está de acordo com o que Jesus relata em Lucas 10, versículo 18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ao toque da terceira trombeta, Satanás, ele cai como uma estrela dos céus. E Jesus diz em Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Queridos, essa expressão demonstra claramente a condição de Satanás e o local onde ele habita. A palavra de Deus nos diz, tinham um rei sobre ele, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Observe, queridos, que nesse texto de Apocalipse capítulo 9, nos fala claramente que Satanás é essa estrela, ele é o líder, ele é o rei que domina sobre demônios, mas hoje ele está no abismo. E o seu nome é Abaddon, e em grego, Apolion. O aviso que lhe foi dado a Satanás a chave do poço do abismo. Significa, querido, que ele vai incitar o mal. Satanás, ele vai receber permissão para fazer com os demônios assolem as famílias, assolem as finanças, assolem os relacionamentos. Ele recebeu permissão para fazer com que os demônios assolem sobre toda a terra, com as suas operações malignas. Queridos, quando o poço do abismo é aberto, uma grande nuvem de fumaça toma a atmosfera a ponto de escurecer o sol. Isso simboliza, queridos, a densidade da escuridão moral e espiritual que será promovida pelas forças da maldade que vai habitar nas regiões desta terra, quando o poço do abismo for aberto. O toque da sexta trombeta está em Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13.
O sexto anjo tocou a sua trombeta. Ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Observe, queridos, que a voz vem das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E essa voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos para matar 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. E ouvi o seu número. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar a demônios e aos ídolos de ouro, aos ídolos de prata e de bronze, aos ídolos de pedra e de madeira, ídolos que não podem ver e nem ouvir e nem andar. Também as pessoas não se arrependeram dos seus assassinatos, não se arrependeram das suas obras de feitiçaria, não se arrependeram da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Queridos, a sexta trombeta mostra a soltura de anjos terríveis que estavam presos no rio Eufrates. E o propósito da soltura desses anjos é matar a 1/3 parte das pessoas. Essa sexta trombeta, querido, tem um propósito de oferecer a todas as pessoas uma chance de arrependimentos antes que a última trombeta seja tocada. Ainda assim, os incrédulos não irão se arrepender. E hoje, se você da sua casa, se você do seu trabalho, se do local onde você se encontra, se você ouve a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Há um lugar junto à cruz de Jesus para você. Ainda hoje os braços de Jesus estão abertos na sua direção, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O toque da 7ª e última trombeta está em Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que dizia: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Chegou o tempo, Senhor, de julgares os mortos, de recompensar os teus servos, de recompensar os profetas, de recompensar os teus santos e todos aqueles que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir todos aqueles que destroem a terra. Então foi aberto o santuário do Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpago, vozes, trovões e um terremoto de uma grande temporal de granizo. Queridos, é ao toque da última trombeta que o dia do juízo chegará. É ao toque da última trombeta que o esplendor da glória, da soberania de Deus será revelado em sua totalidade. É ao toque da última trombeta que toda oposição será destruída. Amém, queridos? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Você pode dizer amém, você pode entregar um aplauso ao Senhor aí na sua casa. Num instante, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível
se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém? A morte, ela será destruída pela vitória da cruz, queridos. É por isso que nós temos uma viva esperança. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança, porque se cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também todos aqueles que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isso a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, para a vinda do Senhor, nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado. Aleluias! O mesmo Senhor descerá do céu com brado. Você pode dizer amém, queridos? Coisa maravilhosa, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluias! Depois nós, todos nós os que estivermos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Assim encontraremos o Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com esta palavra. Queridos, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, vai se cumprir a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Jesus, querido, falou sobre os eventos que vão ocorrer ao toque da última trombeta. É maravilhoso estudar as Santas Escrituras, porque as Santas Escrituras, elas trazem revelação dos eventos que estão por vir. Jesus, falando aos seus discípulos, no capítulo 24, a partir do versículo 29, nos diz: imediatamente, após a tribulação daqueles dias, após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão. Todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, aleluias, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes, os anjos, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quero chamar a atenção dos irmãos que ao toque da última trombeta, o próprio Jesus vai enviar os seus anjos para reunir os seus eleitos, aqueles que ficarem, aqueles que permanecerem, que sofrerão a grande tribulação, mas não negarem a sua fé, aqueles que não vão receber a marca do anticristo, eles serão recolhidos pelos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor reunirão os seus eleitos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade, e vai se cumprir o que a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17: depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esse é o toque da última trombeta. Agora, queridos, veremos a terceira e última parte dessa ministração, que é o derramar das 7 taças da ira de Deus. Eu quero chamar a atenção para você.
que no momento que a ira de Deus for derramada, a igreja estará com o Senhor. Os santos poderão até participar da grande peneira que será a grande tribulação, mas nós não participaremos da ira de Deus, nós não tomaremos do cálice da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 nos diz: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Queridos, a voz de comando vem do trono de Deus. Eu ouvi uma forte voz que vinha do santuário do Altíssimo, dizendo aos anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Queridos, muitas pessoas confundem as tribulações com a ira de Deus. No mundo, a igreja do Senhor passa por tribulações. E quem não é aperfeiçoado nas tribulações deste tempo, serão aperfeiçoados na grande tribulação. De qualquer sorte, todos aqueles que irão reinar, todos aqueles que irão participar do governo milenar de Jesus, passarão, ou nesta era, ou na era que está por vir, por tribulação. Sabemos que, ainda nos nossos dias, muitos homens de Deus e mulheres de Deus são atribulados, e a tribulação ela é bíblica. Deus nunca nos disse que nós não iríamos passar por tribulação. O próprio Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. Muitas pessoas imaginam que servir a Jesus, que receber Jesus como Senhor e Salvador, viveremos eternamente. No Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastagens verdejantes, a cada dia serei guiado em águas tranquilas. Não, queridos, existem momentos de estarmos em pastos verdejantes. Existem momentos na vida cristã que nós desfrutamos das águas de descanso, mas existem momentos de Jericó. A palavra de Deus nos diz que o profeta Elias, quando ele esteve em Betel, e Betel é casa de Deus, ele falou para o seu discípulo Eliseu: você quer ficar aqui? Eliseu disse: de maneira nenhuma, onde quer que você fores, eu irei eu. E a palavra de Deus nos diz que Elias, ele saiu de Betel e foi para Jericó. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que a sua vitória está em Jericó. A sua vitória não está em Betel. Deus te fortalece, Deus te capacita em Betel, para que você possa prevalecer em Jericó. Você pode dizer amém, você pode dar um aplauso ao Senhor, você pode encher a sua boca e dizer: glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Queridos, ninguém gosta de passar por tribulações. A tribulação, queridos, é um tempo de sofrimento. A tribulação é um tipo de dificuldades que põe a nossa fé e a nossa esperança em prova. Mas eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus, aleluias, que nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluias. Mesmo na dor, mesmo na tribulação, mesmo na enfermidade, mesmo na perda, queridos, entenda: existe um Deus que te toma nos braços e te diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, e eu te ajudo com a destra da minha justiça. Creia, querido, que Deus está com você, mesmo nas mais duras tribulações. Entenda que as tribulações que nós enfrentamos, elas não duram para sempre. A boa notícia é que a tribulação que você está passando, ela vai passar, amém?
A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite inteira, aleluia, mas o sol da justiça vai chegar, aleluias. O sol da justiça está chegando, o sol da justiça está chegando, querido. Por isso, mantenha-se firme na fé. Fale como o apóstolo Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Queridos, se confiamos em Deus até o fim, Ele nos dará a vitória. Aquele que perseverar até o fim, diz o Senhor. Queridos, essa palavra é para você. Aquele que perseverar até o fim. Eu permitirei que coma da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? A perseverança é a chave da nossa vitória. Amém? A perseverança é a chave da nossa vitória. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, não só isso, queridos, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como assim, pastor? É a Bíblia falando. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança nos dá um caráter aprovado, e o caráter aprovado nos dá esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por intermédio do Espírito Santo que nos concedeu. Amém? Romanos 8, versículo 35 nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome, a escassez, o perigo, a espada? A palavra de Deus nos diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Você é vencedor. Descansa no Senhor, porque Ele te diz: você é vencedor. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Queridos, a ira de Deus não será derramada sobre a igreja. Quando os anjos que ele derramaram as 7 taças da ira, a última trombeta já tocou, toda a igreja estará reunida com o Senhor. Os santos que participarem, que estiverem vivos na grande tribulação, ao toque da última trombeta, serão recolhidos pelo Senhor, e juntamente com os vencedores, juntamente com aqueles que morreram em Cristo, vão se reunir com Cristo nos ares, e nós viremos para estabelecer o governo milenar do Senhor. A palavra de Deus nos diz, queridos, em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. A palavra de Deus, ela é muito clara, quando ela diz que todos aqueles que crê no Filho têm acesso à vida eterna. Mas ela também é clara quando ela diz que todos aqueles que rejeitam o Filho, todos aqueles que desprezam o dia da oportunidade, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos, o endurecimento das pessoas, que é produzida pelo pecado, as torna insensíveis, e mesmo diante do juízo divino, eles continuam rebeldes, eles continuam blasfemando contra o Altíssimo. Os 7 anjos, querido, da visão, eles saíram do santuário, eles procederam da presença de Deus. As 7 taças que estão nas mãos dos 7 anjos são os últimos 7 flagelos da ira de Deus. E no derramamento de cada uma dessas taças, não existe mais a possibilidade de arrependimento. Quando as taças são derramadas,
não há mais como voltar atrás, não há mais a possibilidade de misericórdia, não há mais a possibilidade da intercessão. Quando as 7 taças são derramadas, é o estabelecimento do juízo de Deus. Vimos agora, queridos, a primeira taça sendo derramada, está no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta. Onde, pastor, apareceram essas úlceras malignas? Nas pessoas que não tinham, nas pessoas que possuíam a marca da besta, que adoravam a sua imagem. Queridos, quando a primeira taça é derramada sobre a terra, todos aqueles que rejeitaram o Senhor, todos aqueles que zombaram da sua fé, todos aqueles que receberam o selo da besta, são castigados ou serão castigados com úlceras malignas e perniciosas. Todos aqueles que tiverem a marca do anticristo, que serviram a besta durante a grande tribulação, serão atingidos pelo flagelo desta primeira taça, da ira de Deus. A segunda taça da ira de Deus está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Queridos, o sangue que hoje simboliza a vida, a Bíblia nos diz que ao derramar da segunda trombeta, o mar será transformado como em sangue de um morto, e todo ser vivo que estiver no mar, sejam animais, peixes ou pessoas, todas as pessoas, todos os navegantes que estiverem no mar, irão morrer. Queridos, quando a segunda taça é derramada sobre o mar se torna em sangue, e todo o seu ser vivente que estiver nas águas do mar serão mortas. A terceira taça está no capítulo 16, a partir do versículo 4 de Apocalipse. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água. E os rios e as fontes de água se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas. Observe, queridos, eu quero chamar a atenção que existem anjos das águas. Olha como o diabo, Satanás, ele gosta de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Existe um demônio que age nas águas, chamado Iemanjá. Diga, está repreendido no nome de Jesus. Quero dizer para vocês, querido, que maior é aquele que está conosco. Amém? Maior é aquele que está conosco. Todas as vezes que você estiver com sua família, dando seu mergulho, seja na praia, seja em um rio, seja na piscina, eu quero dizer para você que existe anjo do Senhor te protegendo. Os anjos das águas do Senhor que te protegem. Amém, queridos? Nós não precisamos de demônios, queridos. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, onde quer que estejamos. Então você que está desfrutando de um tempo de lazer com sua família, guarde seu coração, porque há anjo do Senhor te guardando. Amém, queridos? A Bíblia nos diz que o anjo das águas diz: tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste todas essas coisas, porque derramaram o sangue dos santos e profetas, também lhes destes sangue para beber. É o que eles merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Queridos, essa taça foi derramada nos rios e nas fontes de águas potáveis, e essas águas se tornaram em sangue. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, que o anjo das águas, ele declara
que todos os ímpios que derramaram o sangue dos santos profetas, agora são condenados a beber sangue no lugar da água. Recentemente, este mês, nós vemos um missionário na África que foi assassinado, teve o seu sangue derramado, e certamente a alma deste ungido de Deus está debaixo do trono do Senhor, clamando por justiça. A Bíblia nos diz que os mártires que morrem por causa da nossa fé clamam por justiça diante de Deus na abertura do 5º selo. E agora, no derramamento da terceira taça da ira de Deus, a vingança vem. Queridos, nós servimos a um Deus que nos diz: minha é a justiça, eu retribuirei. A justiça de Deus que vai alcançar todos aqueles que te perseguem. A oração dos santos, ela é respondida. Por isso, queridos, entregue as suas causas nas mãos de Deus, que Ele te toma nas mãos e diz: é meu, somente meu todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. Amém, queridos? A 4ª taça, nós já estamos finalizando, queridos. Está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9. O 4º anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar as pessoas com fogo. Estes foram queimados pelo fogo, pelo forte calor, e passaram a amaldiçoar o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, eles se recusaram a se arrepender e glorificar. Observe o que um coração endurecido faz. Mesmo diante do juízo de Deus, ainda assim, eles abrem a boca para amaldiçoar o nome de Deus e se recusam de se arrepender e de glorificar o nome do Senhor. Queridos, nós vimos que as pessoas, elas são queimadas pelo intenso calor do sol. Se no toque da trombeta, quando o sol escureceu, as pessoas não se arrependeram, agora elas são castigadas pelo intenso calor produzido pelo sol. Talvez, queridos, o escurecimento eles pudessem ignorar, mas o grande calor não há como não sentir. Porém, querido, mesmo diante do juízo de Deus, mesmo a ira de Deus sendo derramada, mesmo sendo castigado por sua perversidade, as pessoas continuam a blasfemar contra o nome de Deus. A 5ª trombeta, querido, está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 10 e 11. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Observe que até mesmo sobre o trono do anticristo vai ser derramado uma taça da ira de Deus, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, as pessoas mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se. Pastora Fábio, liga para o irmão Antônio José, ele ligou para mim agora. De tanta agonia, as pessoas mordiam a sua própria língua, blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a se arrepender das obras que haviam praticado. Queridos, o trono da besta é o centro do governo do anticristo. E sob o trono da besta vai ser lançado uma taça da ira de Deus. Quando, queridos, a sede do poder da besta é atacado, o sistema humano vai entrar em colapso. As pessoas incrédulas vão entrar em desespero, serão tomadas de angústia, e elas morderão suas próprias línguas de tanta dor. Nós vemos, querido, que no 5º flagelo, no derramamento da 5ª taça, as pessoas sentem a dor das úlceras do 1º flagelo. Os seguidores da besta, que blasfemam contra Deus, ao invés de se arrependerem de suas obras malignas. A 6ª taça é derramada no livro de Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio se secaram, para que fosse preparado o caminho para que os reis que vêm do Oriente, então vi saírem da boca do dragão
da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Talvez seja por esse motivo que muitas pessoas não gostam de rãs, têm nojo, são asquerosas, porque a palavra de Deus nos diz: eu vi saírem da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Queridos, a sexta taça descreve esses 3 espíritos de demônio que realizam sinais miraculosos diante daqueles que possuem o sinal da besta. Com qual propósito, pastor? De realizar um ajuntamento das forças malignas para pelejarem contra o Cordeiro de Deus e sua igreja na batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é a última batalha antes do governo milenar de Jesus. A revelação da batalha do Armagedon, querido, soa como um alerta para nos despertar a fé e a vigilância sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A batalha do Armagedon, queridos, a vitória virá do alto, quando o próprio Deus irá revelar seu poder e derrotar os seus opressores com o sopro da sua boca. Amém, queridos? A sexta taça, querido, descreve o momento final da perseguição do dragão. A sexta taça descreve o momento em que todos aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo irão experimentar o juízo de Deus. A batalha do Armagedon, querido, será a grande batalha ao final da grande tribulação. Esse é o momento em que Cristo enviará um único anjo que prenderá o diabo, a grande serpente. Coloque a mão assim para o céu e diga assim: ó, os anjos do Senhor fazem um acampamento ao meu redor e me protegem. Amém? A palavra de Deus nos diz no Salmo 91: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. A palavra de Deus nos diz: os anjos do Senhor te sustentam nas suas mãos, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Eu quero chamar a atenção que a seu respeito, o Senhor dá ordem aos seus anjos, é plural. Existem anjos do Senhor na sua casa, amém? Existem anjos do Senhor que estão trabalhando, protegendo os seus filhos. Nenhum mal vai te atingir e praga nenhuma vai alcançar os seus filhos. Você pode dizer amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Mas contra o diabo, a antiga serpente, Deus não vai dar ordem aos seus anjos. Deus vai dar ordem a apenas um único anjo. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1 nos diz: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e a acorrentou por 1000 anos. E o lançou no abismo, e o fechou, e colocou um selo sobre o abismo, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Amém, queridos? E aqui vai ser estabelecido o governo milenar do Senhor. É o início do governo milenar do Senhor. E vamos agora para a sétima e última taça. O derramamento da sétima taça está em Apocalipse capítulo 16. A partir do versículo 17, eu creio que o Espírito Santo de Deus está trazendo revelação e entendimento para você, para o seu coração. E aquilo que era uma nuvem, ao você ler o livro de Apocalipse, Deus está tirando toda a névoa dos nossos olhos. Você pode dizer amém? Traga um aplauso ao Senhor em sua casa. Aleluias, aleluias, aleluias. Apocalipse capítulo 16, versículo 17 nos diz que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma voz, uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito, está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões
e um forte terremoto. Já pensou, Jadson? Entrar um terremoto aí, um trovão bem forte agora aí, coisa boa, viu? Glória a Deus. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a face da terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens, caíram sobre as pessoas, vinda dos céus, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa dessas grandes pedras, pois a praga fora terrível. Queridos, um saco de cimento pesa algo em torno de 50 quilos. Imagina 2/3 de cimento, 35 quilos caindo na cabeça das pessoas. Diga lá, ele está repreendido no nome de Jesus. Querido, se a sexta taça faz referência à segunda vinda de Cristo, se a sexta taça sinaliza para a batalha do Armagedon, a 7ª taça é a descrição detalhada da cena do juízo de Deus. É o momento de maior terror da história da humanidade. É o momento do juízo final. O apóstolo João, querido, ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: feito está. Essa era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou o momento da exposição final e completa da sua ira. O momento onde o seu juízo estava sendo estabelecido sobre a terra. Aqui, querido, o império do anticristo é destruído. Todas as cidades e nações são arruinadas. Pedras desabam do céu sobre a cabeça das pessoas. Tudo isso representa o dia do juízo de Deus para aqueles que não creem. O dia do juízo de Deus para os iníquos. O dia do juízo de Deus para aqueles que perderam o tempo da oportunidade. Aí na sua casa, eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar e vamos declarar que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus e em Deus. Queridos, nós vimos nesta noite que os 7 selos do Apocalipse são profecias sobre eventos que vêm ocorrendo desde a ascensão de Cristo Jesus aos céus. Cada selo representa uma parte dos eventos até o estabelecimento da grande tribulação. Nós vimos que as trombetas falam de um juízo parcial sobre o mundo. Nas trombetas nós vemos a advertência de Deus sobre o mundo que persegue a igreja. Nas trombetas nós vemos um convite do Senhor ao arrependimento. Já nas taças, quando são derramadas, mostram a ira de Deus sendo derramada, trazendo juízo sem misericórdia. As taças é o estabelecimento do juízo de Deus sem misericórdia. Enquanto os santos, queridos, estiverem adorando o Todo-Poderoso, os ímpios estarão tomando o cálice da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus são destinadas apenas às pessoas que possuem a marca da besta. As 7 taças são destinadas, as 7 taças da ira de Deus são destinadas aos adoradores da imagem do anticristo. O apóstolo João viu os vencedores da besta, os vencedores do anticristo, os vencedores da sua imagem, os vencedores do número do seu nome, enquanto os ímpios estão nas turbulentas águas deste mundo. Os vencedores, nós os vencedores, estaremos junto ao mar de vidro, tendo harpas que nos foram entregues, dadas por Deus. Esses vencedores, queridos, nós como vencedores estaremos entoando cânticos numa grande adoração ao Senhor. Nós estaremos entoando um cântico novo. Esses vencedores, querido, que o apóstolo João viu em Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4, são todos aqueles, os salvos, que morreram ao longo da história. Todos aqueles que foram fiéis, todos aqueles que venceram a besta, todos aqueles que venceram a marca do seu nome,
todos aqueles que, tal qual o apóstolo Paulo, declararam: em nada eu tenho minha vida por preciosa, desde que eu cumpra com alegria o chamado e o ministério que o Senhor me tem dado. São pessoas que venceram as tentações, são pessoas que venceram as perseguições, são as pessoas que venceram as aflições deste mundo e agora estão seguros na presença do Cordeiro de Deus. Os 7 flagelos, queridos, da ira de Deus, mostram o juízo de Deus, são verdadeiros e corretos. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Coloque a mão no seu coração, queridos. Quero dizer para você que está acompanhando essa mensagem, você que está tendo acesso a essa palavra de advertência, vale essa advertência da palavra do Senhor. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Precioso Espírito Santo de Deus, tributamos ao Senhor a honra, a glória, toda a adoração. Obrigado, meu Deus, porque o teu próprio Espírito é que testifica essa palavra revelada no coração de cada pessoa, no coração de cada família. Que cada pessoa possa estar atento, porque a tua palavra nos adverte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor. Nós recebemos essa palavra e nós aguardamos no nosso coração para sermos achados santos, fiéis e vencedores, para a glória do nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão para ser abençoado neste momento. Que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus te alcançou com as águas salvadoras do Espírito Santo, te lave, te limpe, para que você possa estar a cada dia com vestes brancas de justiça, preparadas para o dia do grande encontro com o Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Levante seu rosto, trazendo paz, saúde, quietude de espírito e a certeza que com Cristo Jesus somos mais que vencedores. Como seu pastor e ungido de Deus, eu abençoo você, abençoo sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que recebem dizem amém. Deus te abençoe, queridos.